Vamos lá, voltando aqui. Segundo vídeo, tá, gente? Sobre a lei da atração, ou essência da prosperidade. A gente estava falando sobre Deus, né? Sobre como cocriar. E uma coisa muito importante que nós precisamos falar de Deus. Gente, Deus para quem conhece o fruto do Espírito, é a mesma coisa, tá? Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é longanimidade, Deus é perseverança, tá? Longevidade. Então, nós precisamos entender quem é Deus, precisamos conhecer, né, quem é Deus. Então, vamos lá. Nós estávamos falando da fé. O que é a fé? A fé são ações, né, que é a mesma coisa do falar. São os pensamentos, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o porquê daquilo, tá? E o sentimento, que são as vibrações, né? Sentimento, eu já falei que é alma, né? Ações é o verbo, é a palavra, é Jesus. E os pensamentos é quem cria ou cocria, que é Deus, ok? Então, eu quero falar algumas passagens, porque, gente, quem descobriu a lei da atração foi Isaac Newton, em 1682. Mas ele que criou a lei da atração? Não, ele descobriu. Não me pergunte como, porque eu não estudei sobre Isaac, né? Mas é até bacana a gente saber como que ele descobriu isso. É muito importante, eu vou até anotar isso e vou fazer uma pesquisa para a gente entender quem foi Newton, como que ele descobriu, né, sobre a lei da atração. Mas com toda certeza eu já posso dizer que foi através da palavra de Deus, tá? Foi através da Bíblia que ele entendeu muita coisa, que ele tirou muitos pensamentos, misturado com a ciência, ok? Tem muita coisa que é a ciência, muita coisa foi na palavra. Com certeza ele viu livros, ele teve experiências de vida. Então aí ele criou em 1862, acho que é isso mesmo, 1682, uma coisa assim. Ele criou a lei da atração, tá? Então vamos lá. Mateus 21, 21. Se você quiser, anote. Gente, vai ficar tudo gravado. Assista quantas vezes for necessário. Porque às vezes a gente acha que tá ouvindo certinho, mas às vezes uma palavra que foge, tá? Volta nela. Mateus 21, 21 fala: se tiverdes fé e não duvidar, fareis coisas maiores que Jesus. Como que eu consigo fazer coisas maiores que Jesus? Jesus estava coligado ao Espírito do Pai dele, que era Deus, que é Deus. Como que eu vou fazer obra maior do que ele? Jesus curava enfermos, Jesus fazia milagres, expulsava demônio. Eu expulso demônio em nome de Jesus. A gente consegue. Mas como é que você ressuscita um morto? Eu, pelo menos até hoje. Ah, daí você não tem fé para isso, não. Ô, gente, não. Tenho fé. Minha fé é inabalável, minha fé... Eu creio que se Deus falar assim, ó, vai lá e ressuscita aquele, eu creio que ele ressuscita, porque não sou eu. Porque se depender de mim, não tô ressuscitando nem eu. Nem quando eu tô com sono, cansada, eu tô conseguindo me ressuscitar. Mas Deus, eu creio. E se Deus habita em mim, e no meu pensamento, porque também eu não posso chegar lá e só provar o poder de Deus, falar, ah, vou lá, vou ressuscitar. Por quê? Porque tem que ter um alinhamento. Quando Deus, Jesus, foi ressuscitar Lázaro, ele disse para Lázaro, saia. Mas ele já estava em comunhão com o Pai, que é o Espírito. Ele já sabia, porque ele é Deus, ele sabia de todas as coisas, então ele já tinha um sentimento. A intenção do coração de Jesus sempre foi pura, de tudo que ele pensava, sentia e falava. E ele teve que falar. Ele não pensou, não ficou lá assim, só pensando. Ah, Lázaro, sai para fora, só pensa. Não. Ele disse, Lázaro, sai. Só que antes de pedir para Lázaro sair, que a palavra, o verbo, o poder está na palavra, ele falou com os discípulos assim, retire a pedra. Nós vamos falar sobre isso. Retira os bloqueios. Porque se você for uma pessoa toda bloqueada, cheia de trauma, não perdoa, cheia de mágoa, pode esquecer. Não tem como alinhar. Então, primeiro nós vamos tirar os bloqueios. Eu vou falar disso no finalzinho, ok? Então, se não duvidar, se você crer, fé é isso, é não duvidar.
É você pensar, sentir, falar, viver como se já tivesse, né? Eu ainda não tô vivendo como se eu já tivesse o meu Compass, mas eu vou fazer um test drive. Então, quer dizer, eu já estou vivendo, porque eu já tô pensando, eu tenho que ir lá fazer um test drive no meu carro. Eu tenho que trazer a existência rápida, senão vai demorar, ok? No versículo 21 fala, se tiveres fé e não duvidar, fareis obras maiores. No 22 fala assim, tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Olha para você ver, 3 coisas. Oração, eu vou ter que orar, é falar e agir, vibrar, sentir. Eu tenho que crer, que é a fé, para depois eu receber. Entende? Se eu não tiver esse alinhamento, gente, não vai. Então vamos lá. Tudo, a oração poderosa, crer, a fé, tem que estar juntos. Não basta repetir, tem que emanar, tem que vibrar. Para que eu vibra a minha casa, eu já tenho que ter pensado nela, escrito ela no papel, desenhado na minha mente, sonhado com ela. Gente, aquilo que repete demais na sua mente, por isso que Deus fala, medita na palavra dia e noite. Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela acontece. E para que eu, Daisy, tivesse que aprender tudo isso que eu estou falando com vocês, eu tive que estudar, eu tive que ouvir o professor falar, eu tive que ouvir as aulas, eu tive que escrever no papel, eu tive que fazer exercício, prova para estar aqui falando. E mesmo assim ainda preciso de papel para lembrar de tudo. Porque não é fácil. Então, vamos lá. A pessoa, já falei isso, você age como se já tivesse acontecido. Não olha a sua circunstância. Eu quero comprar uma casa que eu creio que ela custe no mínimo 1 milhão. Isso é o mínimo. Mas pode ir de 1 milhão, 1,5 milhão. Gente, hoje eu não tenho 100 mil. Me ajuda, não tem 100 mil hoje. Mas eu creio, eu espero, não é a minha circunstância, eu não estou falando do que eu sou capaz, eu estou falando do que a lei da atração, do que Deus fala que eu posso. Deus disse que vai me dar, então eu não estou falando de mim, não estou falando da minha conta bancária, estou falando da conta de Deus, que vem lá do trono. A atração é isso, você vai atrair aqui. Oh, gente, não é uma mágica que, peraí, eu vou vibrar, eu vou atrair, eu vou fazer, eu vou acontecer e vai cair do céu. Não vai cair nada do céu. O seu carro vai vir da concessionária, tá? A sua casa vai vir de algum bairro que você mais gosta. A sua faculdade, quem vai pagar ela vai ser a sua conta bancária, porque Deus vai te dar alguma estratégia, vai abrir alguma porta e vai colocar o dinheiro. E se precisar, ele coloca até o dinheiro na sua conta. Pode ficar tranquila. Como vai vir, gente, não importa, mas não vai cair do céu, ok? Vai vir da terra, porque já existe o que você... Eles falam que eu preciso estar dentro de mim. Eu preciso de quê? De sabedoria. Sabedoria tá no alto. O alto é Deus. Deus tá em mim, então ela tá dentro de mim. Entende? Se eu preciso de cura, de saúde, ela está dentro de mim, porque Deus é cura. Tá? Então, tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu só preciso emanar para o universo entender e trazer de volta para mim, tá? Gente, até isso existe a essência do dar. Se você dá os seus sentimentos e emoções, você recebe de Deus aquilo que você quer. Tudo que pedires em meu nome, eu vos farei. Ok? Então, vamos lá. Uma coisa linda que eu quero falar para vocês sobre uma passagem que eu gosto muito. Jeremias 29:11, que fala assim, Deus falando, né? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Meu Jesus, eu arrepio, porque o Espírito tá falando por nós.
O Espírito de Deus está neste lugar. E se você crê no que eu estou falando, você vai conquistar tudo. Deus não falou, eu vou te dar uma coisa, não, eu vou te dar tudo o que você pedir. Entende? É tudo o que você pedir para ele. Então Jeremias fala que Deus disse que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente fala, ele vai nos dar, porque ele quer o nosso fim da maneira que a gente quer. Porque cada um quer uma coisa. Deus, ele não vai te dar aquilo que vai te atrapalhar na sua vida. Não vai. Deus não entrega um carro, um pai humano. Imagina Deus Espírito, que ele é a bondade, é a certeza. Um pai, uma mãe igual eu não daria um carro, eu não emprestaria, nem emprestaria de lá dar, um carro para um filho meu, menor de idade, sem carteira, tá? Imagina Deus, não vai te dar aquilo que não é pro seu próprio bem. Tem coisa que a gente quer, gente, para ter status, para ter poder. Deus não vai fazer isso. Deus é justo. Então, você tem que saber quem você é, você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer os princípios bíblicos para você entender, seja de qual religião você for, para você entender o que você pode pedir. Eu não vou pedir o marido de outra pessoa, gente. Eu tô solteira, mas eu prefiro continuar solteira. Deus tem a minha alma gêmea, aquilo que é do meu sentimento, do meu coração, ele tem para mim. Se eu já encontrei com ele, que Deus faça eu reencontrar. Se eu não encontrei até hoje, que Deus me faça agora, porque agora eu estou trazendo, eu estou atraindo a pessoa que vai viver comigo para sempre. Ok? Então vamos lá. Em Gálatas 6, 4, 10, fala assim: receberão e ajudarão aquele que te instruiu. Por que dos R$10? Por causa de Gálatas. Todo aquele que te instruiu, seja seus pais, seja gratos. Ah, mas meu pai e minha mãe foi uma pessoa que eu não preciso nem contar. Precisa, porque eles te deram a vida, DNA, você tem células dele, células boas, células ruins. Não importa quem são seus pais. A Bíblia mesmo fala, honra pai e mãe, seja quem for, seja como for. Você não conhece a dor dos seus pais. Você não conhece assim, você que acha que eu não conheço a vida, não conhece. Você não estava quando seus pais foram criados no ventre da avó dele, da mãe deles, né? Da tua avó. Você não estava quando os avós foram criados pelos bisavós. Você não conhece o que eles passaram na infância, você conhece o que ouviu falar, as histórias que eles contaram. É como se você tentasse contar a sua história, igual eu já contei muitas coisas da minha vida, mas vocês não sabem nenhuma partícula da unha da minha vida. Entende? Eu posso escrever um livro que nem assim vocês vão me conhecer. A gente não fala quem somos. Quem somos reflete no fruto, no legado. Mas por que eu deixei esse legado? Mesmo pais que não têm deixado legados bons, você não conhece a dor. Você não sabe quem eles são. Se você não teve tempo para perdoar, você vai ter que fazer isso. Se você não teve tempo para dizer eu te amo, pai, eu te amo, mãe, você vai ter que ter tempo para isso. Se eles já faleceram, você vai falar do mesmo jeito, você vai falar, você vai liberá-los, você vai liberar perdão, porque você vai liberar a sua vida, tá? Então vamos lá. Por isso que eu cobrei R$10, gente, R$10, a minha sessão é 120, com travas, né, com o teste de travas é 180. Eu tô cobrando R$10 para fazer esse trabalho, é simbólico, gente, todo mundo pode, sabe? Quem quisesse poderia ter feito. Mas se você está aqui, gratidão por você, viu? Eu sou muito grata porque Deus me deu você para instruir, tá? Sejamos gratos aos nossos professores, aos nossos diretores, às pessoas que nos ajudaram, os tios, às vezes irmão, aquele que te criou, seja a vida, né? Deus.
Quando nós somos cristãos, a gente ouve muito a voz de Deus, muito conselhos. Então, todos aqueles que te instruiu de alguma forma, eu que estou te instruindo agora de alguma forma. Então, para que você tenha prosperidade, o princípio da prosperidade é generosidade, é dando que se recebe. Então, eu não poderia te dar esse conteúdo falando sobre criar aquilo que você quer, porque vai ter a prosperidade financeira, bens materiais que a gente quer. Eu não poderia estar fazendo isso de graça, tá? Muita coisa eu posso te entregar de graça, não tem problema nenhum. Mas, gente, tudo que vocês receberem de alguém, de alguma forma, seja grato. E não é só agradecer de boca, não, porque de boca você agradece, só vai receber de boca. Quem quer dinheiro, prosperidade em dinheiro, oferte dinheiro. Seja para o pastor, seja para o padre, seja para a professora, dê presentes. Eu não tô querendo nada de você. Você já me pagou os R$10, tá tudo ok. Mas eu falo, seja grato a todas as pessoas com ações, tá? Com ações. A fé, ela vem pelo ouvir. E eu pratico, né? Não adianta eu falar, que é orar, e a ação fica onde? Gente, fé sem obra é morta. Eu não sou salvo pela obra. Eu sou salvo pela fé. Mas eu também não conquisto sem a ação, que são as obras, tá? E a lei da prosperidade é essa. Você quer dinheiro? Quer conquistar poder? Dá. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Ok? Eu fiz um curso uma vez que eu paguei uma coisa, um mini curso igual esse, uma palestra, eu chamo de palestra isso. Eu paguei R$497. Depois me deu um arrependimento, que eu falei, gente, é só seguir essa pessoa. Igual no YouTube lá tem várias coisas, vários vídeos no Instagram que eu falo. Este conteúdo é para você que pagou os R$10. Eu não vou colocar no nosso grupo, se você que tá lá, você vai ver. É para você que disponibilizou de ajudar. Então, você me deu R$10. Então, você vai receber o melhor de mim nessa área, tá? Então, assim, eu até perdi a conclusão disso tudo. Enfim, vamos lá. Por isso eu cobrei R$10, ok? Ah, tá. Eu fiz o curso de 497 e depois eu fui ver. Quando eu fiz o curso, porque era uma palestra, eu achei que era um curso, mas era uma mini palestra, um mini curso, né? E ele falou de coisas que eu já sabia, que eu já tinha ouvido lá no Instagram dele. Não vou falar o nome dele aqui, que não vem ao caso. Mas aí Deus falou comigo tão seriamente. Gente, nunca mais eu reclamei. Que eu fiquei com aquilo, gente, eu gastei R$500 para falar, para ouvir as mesmas coisas, gente. E ele nunca falou lá que era um curso reconhecido pelo MEC, não era profissão, não era nada. Era um mini curso, era uma palestra, mas eu entendi, né, que fosse um curso, paguei. E Deus falou assim para mim, olha, você sabe por que muitas pessoas estão ouvindo este homem de graça? Porque pessoas como você, que eu coloquei no coração para abençoá-lo, é por vocês que estão abençoando que outros que não querem saber de abençoar estão ouvindo de graça, porque o povo gosta de tudo de graça. Gente, se vocês entenderem o quanto eu fui criticada porque eu cobrei R$10, meu Deus, R$10. Pode ter dia que você não tenha R$10 no Pix para fazer, gente, mas sério mesmo, não vou nem discutir sobre valores, porque R$10 não paga uma hora. Uma hora. Uma hora do meu tempo de estudar. Eu passei, foram 3 dias estudando, porque por mais que você saiba, tem que, sabe, sintonizar, falar as coisas certinhas, não deixar nada passar, repetir algumas coisas às vezes, talvez os vídeos ficam grandes por isso, mas hoje eu sou muito grata a você que está no grupo, mas se você for lá no perfil, você vai ver que deve ter no máximo 15 pessoas, algumas nem vão pagar, né?
outras pagaram. E nem porque você não vai pagar, você não vai sair daí não, você vai continuar aí. Mas imagina todo mundo pagando. Daria 140, 150 reais? Entende? Não paga meia hora de sessão. Apesar que a minha sessão dura 2 horas, no mínimo de 2 a 3 horas. Então, vamos parar para pensar o que eu tô dando para alguém para receber o que eu estou recebendo. Vamos ser gratos. Se eu não tiver generosidade, bondade, teve uns que falaram assim, é só 10 reais? É só 10 reais. E vocês vão entender o porquê dos 10. Por isso que eu falei de Gálatas. Vocês têm que abençoar quem está instruindo vocês. Se vocês não abençoam quem está instruindo vocês, o que vocês aprenderem ou receber vai ser tipo de mão fechada. Deus não prospera quem tem mão fechada. Dando que eu recebo. Tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Provérbios 23, 7. Por que eu tô falando muito da palavra? Porque a lei da atração foi tirada da palavra, tá? Provérbios 23, 7 fala, assim como tua alma diz, o que é alma, gente? Não é o sentimento? Assim como tua alma diz, peraí, alma é sentimento, sentimento não fala, sentimento vibra, emana, meu sentimento, a minha gratidão. Então, em Provérbios 23, 7 fala que assim como tua alma fala, assim será. Entende que Deus às vezes não precisa ouvir tua palavra, tua oração falada, Ele precisa ver isso aqui. Você já ouviu alguém falar assim, aquela mulher, aquele homem ali tá chorando por dentro, não sai uma lágrima, o rosto continua perfeito, mas a alma. E Deus não vai só olhar o que você fala, porque se Ele ouvisse só o que você fala, você já estaria morto, eu já estaria morta, porque o tanto que a gente deseja mal para os outros, o tanto que a gente fala de coisas ruins, de coisas negativas. Gente, eu já joguei tanta conversa fora, tanta palavra fora. Meu Deus, tem misericórdia da tua filha e me perdoa. Quanto tempo perdido, ó Deus. Mas o que importa é o que passou ou o que acontece hoje para que eu plante o amanhã. Então é isso. Cuidado com o que você fala. Mais cuidado ainda com o que você pensa, com o que você deseja, com o que você sente. Tudo que eu penso, eu sinto, eu falo, pensamento gera comportamento que gera resultado, ok? Já falamos que há uma outra coisa que eu preciso falar com vocês. Me perguntaram se a lei da atração não era pecado. Se for pecado, Deus pecou primeiro, né? Que ele, através da energia dele, que Deus é energia, Deus é universo, Deus são partículas, moléculas, por isso que ele está dentro de nós. Não é pecado. Pecado é o que você faz com má intenção. Lei da atração é atrair para você aquilo que você quer. É aquilo que eu falei, eu não vou atrair um homem casado para mim. Eu também não quero atrair um dinheiro que é ilícito, que é de roubo, que é de furto, que é de traficante. Não quero. Tenho nada contra ninguém. Amo essas pessoas de todo o meu coração. Mas eu não quero nada ilícito. Eu quero que venha de Deus. Não sei como ele vai fazer, mas Deus vai trazer da melhor forma, tá? Vamos lá. Então, já falei da má intenção. Essa que é pecado, né? Colossenses 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou se você quiser só anotar isso, eu faço questão de ler. Colossenses 4, no versículo
Versículo 6. Colossenses 4, versículo 6. Não, gente, peraí. Minuto. Filipenses, desculpa. Filipenses, oh Deus. Filipenses 4, no versículo 6, ok? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições, antes os seus pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pelas orações, né? É o orar, o falar, palavra, ação, é sentir, fazer, tá? Orações e súplica. O que é suplicar? Então tem que ficar, ai Deus, faz isso pra mim. Não. Deus não entende o sofrimento. Não adianta você ficar chorando, não, que Deus não entende lágrima, não. Quem entende lágrima é o seu pensamento, a sua imunidade baixa, vai te dar ruga. Eu chorava demais, chorei muito na minha vida. Você pode ver que o meu rosto é até um pouquinho mais, tanto de bolsa de água que eu tenho em volta dos olhos. Eu chorava muito, a vida inteira eu chorei muito. Hoje eu não choro mais. Não vou falar que eu não choro, não, porque eu chorei por causa de uma série. Mas você entendeu, o sentimento com choro, aquela coisa, não adianta, desespero não vai fazer nada atrair na sua vida. Muito pelo contrário, vai repelir tua bênção. É uma repelência da tua bênção. Se você tá chorando com desespero é porque você não crê. Você tem que pedir, sentir vibrações positivas, boas. Porque Deus é amor, energia, Deus é alegria, ok? Não independente das circunstâncias que eu estou passando. Deus é alegria, Deus é felicidade, você tem que formosear teu rosto. Então, a lei da atração é isso, você só vai atrair quando os teus pensamentos estiverem positivos, quando os teus sentimentos forem positivos, quando a tua vibração for positiva. É igual eu falei no início, não adianta eu pensar que eu quero uma casa, aí eu estou triste por causa de um namorado e tô lá, né, querendo matar ele, sentindo isso negativo, mas pensando em coisa positiva e tendo ação, trabalhando, tudo ok, mas desalinhou, acabou. Tá? Então ele fala, as súplicas aqui, gente, é o repetidamente meditar, é a meditação, é a hipnose, é você pensar, é você sentir, é você ir lá igual eu quero um carro, lá na agência fazer um test drive, ok? Isso é súplica, tá? E com ação de graças, é o quê? O que é ação de graças? Gratidão. Ação de graças, gratidão. Quando Deus foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele pegou o cesto, ele tinha que alimentar 5.000 pessoas, ele pegou uma cestinha de pão e peixe, levantou para o céu e falou o quê? Pai. Ele sabia quem ele era. Pai. Ele sabia que era filho, então ele tinha direito de pedir. Pai, ele poderia falar, abençoa isso aqui, que um grãozinho desse pão e um grãozinho desse peixe alimente esses 5. Não, ele não foi essa súplica. Ele só levantou e, Pai, te dou graças. Ele agradeceu. A multiplicação foi feita através de gratidão, de agradecimento. Entende? Então vamos lá. Filipenses 4, no versículo 7 agora fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a lei da atração, que excede todo entendimento, ninguém entende o que a gente está falando, e eu te dou um conselho, não fica contando para as pessoas o que você está pedindo, o que você tá cocriando, igual eu tô falando com vocês, que são pessoas maduras, vocês não vão sair aí espalhando, a Deise quer uma casa, não, eu não quero, ela já está sendo construída para mim. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. O que é a paz? O que é entendimento? Gente, eu tenho que ser
sábia para não contar o que eu estou criando para as pessoas. Se você falar assim, eu fiz um curso de lei da atração e a mulher lá falou isso, isso, isso e aquilo, e a pessoa falar assim, nossa, tá ficando doido. E você acreditou. Não conta para ninguém. Primeiro prospera. Primeiro conquista a sua saúde. Primeiro conquiste o seu casamento com um homem ou mulher abençoada que Deus escolheu para você. Primeiro crie seus filhos, traga os seus filhos da rua para dentro da tua casa. Primeiro tenha a bênção de Deus. Crie aquilo que você escolheu para você. Depois testemunha do que Deus fez na tua vida. E quando eu digo Deus, é o universo, é a lei da atração. Atrai aquilo que você quer, mas faça em silêncio. Para que ninguém venha sabotar a tua fé. Ok? No versículo 8 fala assim, quanto aos mais, tudo que for verdadeiro, olha para você ver a essência da lei da atração. Como que eu conquisto essa atração? Como que eu conquisto o coração de Deus? Se não é com lágrimas. Eu conquisto com alegria. Eu conquisto com a gratidão. Com agradecimento. Eu conquisto com a minha fé em Deus. Mas olha o que ele fala aqui. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, pense, sinta tudo que é verdadeiro. Então você tem que andar na verdade. Tudo que é honesto. Não peça nada que não seja seu. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se você vê que uma coisa não é de boa fama, peraí, eu quero aquele relógio é roubado, você vai comprar um relógio barato, mas é roubado. Não, foi Deus que me deu. Não, Deus não te deu nada roubado. Presta atenção. Então não pode ser de má fama. E se alguma virtude, se algum louvor... Se você vê que tudo que você está fazendo é para a obra do Senhor, é para dentro da sua casa, é para sua família ficar feliz. Aí eu quero cocriar esse carro ele é grande, vai dar para minha família toda. A verdade, eu precisava de uma van, que é a van que vai caber todo mundo. Mas o Compass também cabe. A minha casa eu quero grande porque eu quero os meus filhos comigo, meus netos comigo. Precisa morar comigo não, mas eu quero que fique lá, passe o final de semana, entende? Quero vocês comigo, gente. Eu não tô falando da boca para fora, não. Eu tô falando diante de Deus o que eu tô sentindo. Eu vou levar vocês para fazer churrasco na minha casa, para nadar na minha piscina, pra gente fazer orações, pra gente falar sobre lei da atração, pra gente contar testemunhos, pra gente fazer vídeos, pra gente postar para todo mundo o que Deus fez na nossa vida. Entende? Então vamos lá. Se algum louvor, pensa nisso. O que também aprendestes... Você está aprendendo. Assim como eu aprendi um dia, eu precisei pagar mais caro para aprender. Não tem problema. Porque muita coisa também eu escuto, eu vejo em YouTube, eu vejo no Instagram, é de graça também, tá? Então, tudo que você aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, tá? Faça. Tem que obedecer. Tudo que eu leio aqui, ó, eu pratico. Tudo que eu sinto, tudo que eu ouço de um pastor, eu obedeço. Como é que você quer prosperar, ter vitória, ter a lei da atração, conquistar as coisas boas, se você não obedece, você não quer obedecer ninguém, você não quer nem ouvir os vídeos na hora certa? A maioria das pessoas que estão aqui também no grupo não vão ter tempo para ouvir hoje. Tudo bem, tá ok. O nosso tempo tá assim escasso, mas nós temos que dar prioridade ao quê? Aquilo que é bom pra gente. Por isso que eu estou fazendo sempre vídeo, porque fica gravado. Se você quiser ouvir 1, 2, 3, 4, nós vamos ter lives ao vivo? Vamos. Quando tiver um grupo já bem assim, que eu ver que realmente vocês, sabe, estão precisando e que é um grupo firmado, com compromisso, nós vamos ter lives ao vivo. Por quê? Eu vou tirar dúvidas de vocês. Porque, pelo visto, vocês não escrevem no canal, vocês não compartilham, vocês não estão escrevendo a dúvida dentro do grupo. Então, eu vou abrir uma live para aqueles compromissados que quiserem no horário estar presente e tirar suas dúvidas. Quem sabe eu posso te ajudar e quem sabe você me ajuda também. Entende? Então, vamos lá. Eu gostaria de
falar sobre Marcos 9:23, que fala: tudo que pedir receberás. Porque tudo, Deus não falou, olha, o carro é possível, mas a casa não. Olha, sua cura é possível, mas acho que a diabetes não dá para tirar, não. Eu vou tirar só a fibromialgia. Ah, não, acho que eu vou tratar do seu coração, mas apêndice eu vou ter que deixar você fazer a cirurgia. Ai, Deus não é assim. Ele falou assim, olha, é tudo que você pedir. Se você não pedir, gente, tem que verbalizar, tá? O verbo era só uma palavra lá no princípio da vida. Lembra Gênesis 1? No princípio. Só que depois Deus disse. Então ele verbalizou. Haja. Ele verbalizou. Ele falou. Ele decretou. Haja luz. E a luz, que é Jesus, aí já vai para João 1, que fala, o verbo se fez carne. Jesus veio como Deus, mas veio em carne, tá? Deus criou, e não foi através de um ato sexual. Foi através do Espírito Santo. Eu expliquei isso. O Espírito Santo pairava sobre as águas só esperando uma ordem. O que o senhor quer que eu faça? Tá? O Espírito Santo que traz a existência aquilo que não existe. O Espírito Santo Jesus está à direita de Deus Pai, mas o Espírito Santo veio para nos guiar, para nos direcionar, para nos instruir. Então nós temos que ter respeito com o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é algo que Deus não perdoa. Então vamos ter reverência. Se você não acredita, tá tudo certo. Só não fale mal. Porque aquilo que você acredita, eu posso não acreditar, mas eu vou te respeitar, ok? Então vamos lá. Efésios 3:20 fala, Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Gente, às vezes eu tô pensando só numa casa, tô pensando só no carro, um trabalho que me dê aí 50 mil inicial, que é o que eu quero. Pode ser que quando eu começar a ganhar 50 mil, ele pode mudar. O meu pensamento vai mudar, com toda certeza. Aí eu vou querer 100, né? É assim que a gente é. Mas, de imediato, eu falei com Deus, Senhor, eu preciso de um trabalho que me dê 50 mil. Para mim ficar tranquila, para mim ter uma equipe muito boa, para poder entregar vídeos bons, vídeos assim com qualidade. Porque eu não sei trabalhar com essas coisas de internet. Não sei, gente, eu não sei. Tecnologia, nossa Deus, só misericórdia. Tanto que eu estou com dificuldade, porque eu fui apertar para mandar para vocês, né? Porque a aula era para ser entregue hoje de manhã e nós estamos à noite. Hoje é sábado, dia 24 de maio. E era para ter entregue essas aulas de manhã e eu só tô conseguindo agora porque eu simplesmente consegui bloquear o meu WhatsApp. Eu não faço a mínima ideia de como, tá? Mas enfim, são as lutas que vêm e nem por isso eu deixei de me preocupar. Por quê? Porque eu sei que Deus está cuidando de nós, tanto de mim quanto de vocês que pagaram para ter essas aulas hoje, tá? E eu peço assim a cooperação de cada um, a compreensão, e já agradeço a vocês por compreender, ok? Então vamos lá. Vamos recapitular. Então a lei da atração é a mesma coisa que a essência da prosperidade, é a ausência da falta de qualquer coisa. Então se eu tenho ausência de falta, eu tenho aquilo que eu quero, ok? Então nós vamos pensar, sentir, falar, tá? Vibrar. E vamos agir de acordo com o que eu penso. Pedir sem sentir é a mesma coisa que comer sem sabor. Imagina, eu tô muito gripada e comecei a comer a comida mais deliciosa. Você pode achar ela melhor do mundo, mas eu não tô sentindo nada. Ela vai acontecer para quem? Quem que vai usufruir dessa comida? Eu ou você? Você, porque eu não tô sentindo. Então tem que haver uma harmonia, concorda? Quando eu decreto, eu creio. Se eu decretar, eu estou acreditando que aquilo é real. Mesmo que eu não acreditava antes, mas se eu quero que eu atraia aquilo que eu quero, para mim chegar próximo dele, eu tenho que acreditar, tá?
A fé é pelo ouvir, sentir, manifestar. Toda manifestação vem pelo Espírito Santo, ok? A fé que vibra, coração que sente, você tem que ter a certeza. Gente, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Isso não é emoção, ok? É uma decisão. Eu quero, eu posso, eu consigo. Como? Do jeito que eu tô te ensinando. A ciência diz que a lei da atração é falar, é dar um comando, é ficar repetindo. Eu posso, eu consigo. Nossa, eu tenho minha casa, eu tenho minha casa. No início, eu achava que era isso. Depois de muito estudar, depois de muito ouvir as pessoas falarem, depois de muitos mestres, eu vi que não funciona só ficar repetindo. Não funciona. O que funciona na repetição é o hábito. Você cria-se um hábito. A partir do momento que você, igual academia, se você conseguir ir 21 dias, se você for 20 dias não adiantou, sua mente não vai, porque a mente ela precisa de 21 dias, tá? E da onde que tiraram isso, gente? Deus é tão perfeito que a Bíblia fala sobre os 21 dias de Daniel, do jejum que ele fez. Só valeria 21 dias. Por que ele fez 21 e não 20? Ou por que ele fez, sei lá, 15 dias? A gente tem mania de fazer uma semana, 7 dias, 14. Ele fez 21 por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus já conhecia aquilo que ele criou, né? A mente precisa de 21 dias, isso cientificamente comprovado, tá? A ciência já comprovou, a Bíblia comprova isso, que você precisa de criar hábitos e pela repetição. Válido? É claro que é válido. Todo dia, se você chegar no espelho e disser, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou magra, ai, você até exprime assim para ficar mais magra. Entende? Se você pegar creme e passar aqui durante 20... Pastora, por que você não faz isso então? Tô fazendo, tá, gente? Calma. E se você começar a passar creme durante 21 dias, o seu intelecto vai entender o quê? Que aquilo virou um hábito. Você já parou para pensar que você dormiu, levantou, tem gente que é automático. Eu levanto e oro. Agradeço, dou bom dia pro meu quarto, dou bom dia pra minha sala. Onde eu vou dando bom dia. E peguei minha garrafa hoje e falei assim, isso é tão linda, você esquenta o meu cafezinho, mamãe te ama. Loucura, mas é o que eu sinto. Entende a gratidão que eu tenho por tudo que eu tenho? Porque eles me servem. Vocês já pararam pra pensar nisso? A garrafa me serve. Eu faço café umas 7, 8 horas da manhã, até 1 hora da tarde tá com café quente. Ela me serve. A airfry, gente, eu coloco uma carnezinha lá, eu venho pra cá estudar, fazer alguma coisa, trabalhar. Questão de segundo, ela já apita e eu vou lá, ela trabalha pra mim. A minha máquina de lavar, eu coloco as roupas lá, vocês pararam pra pensar nisso. Eu não tenho que fazer quase nada, eu só vou lá, coloco, viro o botão e posso sair embora, que ela trabalha pra mim. Eu tenho que ser grato, eu tenho que beijar elas todo dia. A minha cama que me massageia todo dia. Não tem massagem não, gente, já tem magnetos. Mas massageia porque à medida que eu vou virando, que a gente vira o corpo, vai massageando o teu corpo. Você agradece a tua cama? Eu agradeço o meu celular lindo. Hoje ele me fez bloquear o meu WhatsApp, mas tá tudo certo. Eu amo ele assim mesmo. Ele tá me ajudando a fazer os vídeos pra você. Eu amo tudo que eu tenho. Eu amo o meu tapete da sala. Tá meio sujinho, precisando de lavar. Dá um trabalhozinho pra lavar? Dá. Mas eu amo, porque eu não preciso ficar de meia ou de sapato, de chinelo. Eu subo nele e não gripo. Amo meu sofá, gente, eu amo tudo que eu tenho. E você que vier na minha casa e me conhecer, você vai ver que eu sou uma pessoa simples, mas eu amo tudo que eu tenho. Entende? Então vamos lá. O verbo é a palavra é a vibração e o verbo é que nos mandou o Espírito. Espírito Santo. Converse com Deus ou com o universo, como você quiser dar o nome. Eu chamo de Pai, mas tem hora que eu falo universo, porque eu preciso ensinar. E tem pessoas que entendem Deus, como universo, como Pai. Chame como você quiser.
Esse ser supremo que nos criou, que nos deu vida, que criou tudo que existe na Terra. Conversa com ele, gente, na intimidade. Eu o trato como pai. Papai, tem hora que eu falo Deus, mas eu sei quem eu sou filho, então eu trato ele como pai, eu não tenho medo dele, não. Tem gente que tem medo dos pais, tem medo até de falar com a mãe, com o pai. Minha mãe, eu tinha medo de falar com ela. Mas o meu pai do céu, eu não tenho medo. Eu tenho uma intimidade com ele que eu não tenho medo. Às vezes eu faço até umas brincadeiras, minha filha fica assim, mãe, tem reverência. Eu falei aqui, com meu pai eu sei como falar. Ele é seu pai, você sabe como falar com ele, mas eu também sei como falar com ele. A minha intimidade com Deus não é a sua. Você é íntima do Pai, de Deus, do universo. Você conversa com o universo da maneira que você quiser, eu converso com o meu da maneira que eu quiser. Mas Deus sabe da minha intenção, tá? Então, vamos lá. Não precisa pedir a Deus ou o universo, por favor, faça isso por mim. Não adianta, eu já falei, desespero não vai levar Deus a trazer aquilo que você quer, ok? O que traz é o que você pensa, sente e age. Vamos lá. A gratidão, né, também por tudo. O que vai atrapalhar algumas coisas? O que eu preciso fazer, gente? Eu falei no início que a gente precisa desbloquear aquilo que está bloqueado em mim, tá? Vamos deixar para o próximo vídeo, porque nós já excedemos este e fica mais fácil entregar para você, ok?